Decreto número 93.872, de 23 de dezembro de 1986. Dispõe sobre a unificação dos recursos de Caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências. O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens e o inciso 5º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 92, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta. Capítulo 1º. Da unificação dos recursos de Caixa do Tesouro Nacional. Artigo 1º. A realização da receita e da despesa da União far-se-á, por via bancária, em estrita observância ao princípio de unidade de caixa. Artigo 2º. A arrecadação de todas as receitas da União far-se-á, na forma disciplinada pelo Ministério da Fazenda, devendo o seu produto ser obrigatoriamente recolhido à conta do Tesouro Nacional no Banco do Brasil S.A. Parágrafo 1º. Para os fins deste decreto, entende-se por receita da União todo e qualquer ingresso de caráter originário ou derivado, ordinário ou extraordinário e de natureza orçamentária ou extraorçamentária, seja geral ou vinculado, que tenha sido decorrente, produzido ou realizado direta ou indiretamente pelos órgãos competentes. Parágrafo 2º. Caberá ao Ministério da Fazenda a apuração e a classificação da receita arrecadada, com vistas à sua destinação constitucional. Parágrafo 3º. A posição líquida dos recursos do Tesouro Nacional no Banco do Brasil S.A. será depositada no Banco Central do Brasil, à ordem do Tesouro Nacional. Artigo 3º. Os recursos de Caixa do Tesouro Nacional compreendem o produto das receitas da União, deduzidas as parcelas ou cotas partes dos recursos tributários e de contribuições, destinadas aos Estados, ao Distrito Federal, aos territórios e aos municípios, na forma das disposições constitucionais vigentes. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. fará o crédito em conta dos beneficiários mencionados neste artigo tendo em vista a apuração e a classificação da receita arrecadada, bem assim os percentuais de distribuição ou índices de rateio definidos pelos órgãos federais competentes, observados os prazos e condições estabelecidos na legislação específica. Artigo 4º. Os recursos de Caixa do Tesouro Nacional serão mantidos no Banco do Brasil S.A. somente sendo permitidos saques para o pagamento de despesas formalmente processadas e dentro dos limites estabelecidos na programação financeira. Parágrafo 1º. As opções para incentivos fiscais e as contribuições destinadas ao Programa de Integração Nacional, PIN, e ao Programa de Distribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste, ProTerra, constarão de saques contra os recursos de Caixa do Tesouro Nacional, autorizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista a programação financeira aprovada e o efetivo recolhimento das parcelas correspondentes. Parágrafo 2º. Os recursos correspondentes às parcelas de receita do salário educação, de que trata o artigo 2º, do Decreto-Lei nº 1.422, de 23 de outubro de 1975, serão entregues às entidades credoras mediante saques previstos na programação financeira. Parágrafo 3º. Em casos excepcionais e para fins específicos, o Ministro da Fazenda poderá autorizar o levantamento da restrição estabelecida no caput deste artigo. Artigo 5º. O pagamento da despesa, obedecidas as normas reguladas neste decreto, será feito mediante saques contra a conta do Tesouro Nacional. Artigo 6º. As entidades da administração federal indireta não poderão utilizar recursos provenientes de dotações orçamentárias da União, inclusive transferências, nem eventuais saldos da mesma origem apurados no encerramento de cada ano civil, em suas aplicações no mercado financeiro. Parágrafo único. O Banco Central do Brasil prestará à Secretaria do Tesouro Nacional as informações por ela solicitadas objetivando a verificação do disposto neste artigo.
Artigo 7º. As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações integrantes da administração federal indireta, que não recebam transferências da União, poderão adquirir títulos de responsabilidade do governo federal com disponibilidades resultantes de receitas próprias, através do Banco Central do Brasil e na forma que este estabelecer. Artigo 8º. É vedada às entidades referidas ao artigo anterior a aplicação de disponibilidades financeiras em títulos de renda fixa, outros que não títulos de responsabilidade do governo federal, ou em depósitos bancários a prazo. Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional poderá suspender a proibição deste artigo e a restrição prescrita no artigo anterior,